Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Zubeldia avalia Barcelona x São Paulo pela Libertadores e elogia Rafael. Fez um bom jogo. Com gol de Caleri e Alisson, o São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil no Equador por 2-0. A partida foi válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O duelo marcou a estreia do treinador Luiz Zubeldia. Ele conseguiu um resultado muito importante, pois o time se distanciou do time equatoriano e ainda colou no líder do grupo, o Talleres, da Argentina. No momento, o grupo B da Copa Libertadores está dessa forma: Talleres em primeiro lugar com 7 pontos, o São Paulo em segundo com 5, Barcelona em terceiro com 2 e o Cobresal é o lanterna com 1 ponto. Elogios ao goleiro pela partida. Um dos grandes destaques da partida pelo lado do tricolor paulista foi o goleiro Rafael, que foi muito importante para o resultado conquistado. Luiz fez questão de elogiar o jogador e de deixar claro que um time que quer brigar por títulos precisa de um goleiro desse nível. Estamos tendo de controlar diferentes situações, mas estamos jogando seguidamente, temos um calendário importante. O Barcelona vinha muito descansado, com jogadores descansados, e em algum momento iam jogar. Controlamos muito bem. O Rafael também fez um bom jogo e uma equipe que quer chegar longe precisa de um goleiro como ele, elogiou o comandante argentino. Zubeldia aprovou a atuação da equipe e fez questão de explicar o funcionamento do ataque da sua equipe. O treinador foi muito ousado ao mandar sua equipe titular a campo com 4 atacantes. Ele expôs como se deu o funcionamento desse quarteto nas 4 linhas. Caleri marca e São Paulo bate o Barcelona de Guayaquil por 2-0 pela Copa Libertadores. O São Paulo teve uma estreia auspiciosa sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, garantindo uma vitória crucial sobre o Barcelona em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Demonstrando um desempenho sólido, a equipe paulista dominou o jogo e venceu por 2-0, com gols de Caleri e Alisson, consolidando-se como forte candidato à classificação para as oitavas de final do torneio. Com 6 pontos em 3 jogos, o tricolor alcançou a segunda posição, abrindo uma vantagem de 4 pontos sobre o Barcelona, terceiro colocado. Sob a nova orientação tática de Zubeldia, o São Paulo adotou uma formação com 4 zagueiros e Luciano atuando como meia, evidenciando uma estratégia diferenciada em campo. Desde o início da partida em Guayaquil, mesmo atuando como visitante, a equipe tricolor impôs seu domínio, controlando a maior parte do jogo e abrindo o placar cedo com um gol de cabeça de Caleri, em uma jogada iniciada na defesa e concluída com precisão. Apesar de uma breve pressão do Barcelona no final do primeiro tempo, o São Paulo manteve sua solidez defensiva e não permitiu que os equatorianos criassem oportunidades claras de gol. Na etapa final, o Barcelona tentou reverter a situação, pressionando o tricolor e criando algumas chances de gol, mas esbarrou nas defesas importantes de Rafael, que manteve a meta tricolor inviolada. Aproveitando um erro do goleiro Burray em um escanteio, Alisson ampliou a vantagem do São Paulo, consolidando o controle da partida. Apesar de alguns momentos de tensão, a equipe paulista soube administrar o resultado e garantiu uma vitória importante fora de casa. Rafinha, capitão do São Paulo, revela ter negado proposta do Corinthians e Palmeiras. Em 2023, o São Paulo conseguiu vencer a Copa do Brasil. Na época, alguns nomes como Dorival Júnior e Rafinha, lateral do time, foram apontados como os pilares para a conquista. Agora, em 2024, o tricolor paulista vai atrás de mais um feito inédito: se tornar o primeiro clube brasileiro a vencer 4 vezes a Copa Libertadores. Para isso, o time da capital paulista vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, confronto que será atualizado ao vivo pelo Bolave Brasil. Em entrevista ao portal ESPN Brasil, o capitão do tricolor comentou o desejo de vencer uma Copa Libertadores pelo seu clube de coração. Rafinha não escondeu o desejo de vencer títulos pelo São Paulo, mesmo estando lesionado. Quero me cuidar esse ano, ficar inteiro e acabar bem. Tenho uma pequena parte desses últimos títulos que o São Paulo conquistou, de resgatar de novo essa alegria de ser campeão. Ficou marcado por grandes conquistas e fico feliz de ter colocado o São Paulo de novo nos trilhos dos títulos. Espero que possamos beliscar alguma coisa esse ano, disse. Antes de retornar para o Brasil em 2019, o lateral direito atuou 15 anos na Europa. Nesse tempo em que esteve no Bayern de Munique, o jogador recebeu uma proposta do Corinthians. O Corinthians foi em 2013, antes da conquista do Mundial com o Bayern. Eu tive a oportunidade de vir, mas acabei renovando, relembrou ele.
Na sequência, o jogador ainda falou sobre outras propostas que recebeu. Estive muito perto de ir para o Cruzeiro. Na época, antes de vir para o Flamengo, quase que venho para o Palmeiras. Meu empresário estava negociando, contou o lateral. São Paulo vence Barcelona de Guayaquil por 2-0 na Libertadores da América nesta quinta-feira 25. Na estreia de Luiz Zubeldia como técnico, o São Paulo obteve uma vitória significativa sobre o Barcelona em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Demonstrando consistência, a equipe se saiu bem e garantiu um placar de 2-0 sobre o time equatoriano, com gols marcados por Caleri e Alisson. Com essa vitória, o São Paulo alcançou 6 pontos em 3 jogos, ocupando a segunda posição na tabela. O time tricolor abriu uma vantagem de 4 pontos sobre o Barcelona, que está em terceiro lugar. Já o Talleres, que venceu o Cobresal fora de casa nesta quinta-feira 25, lidera o grupo B com 7 pontos. Os chilenos, por sua vez, estão na última posição, com apenas 1 ponto. Condenado, Daniel Alves vai continuar recebendo do São Paulo por dívida milionária. Veja valores. Condenado a 4 anos e meio de prisão nesta quinta-feira no Tribunal de Barcelona, Daniel Alves ainda gera um custo mensal altíssimo para o São Paulo no Brasil. O jogador, preso pelo caso de agressão sexual contra uma mulher dentro de uma boate da cidade espanhola, ocorrida em dezembro de 2022, deixou São Paulo em setembro de 2021. Na quebra de contrato, o clube assumiu com ele um acordo que hoje drena R$450 mil mensais. Em entrevista à Folha de São Paulo nesta semana, o presidente Júlio Casares confirmou os valores da operação, que segundo o balanço de 2022 girava em torno de R$22,8 milhões. Na saída dele fizemos uma confissão de dívida e um acordo que baixou de R$50 milhões para R$25 milhões. Estamos pagando, disse o presidente em números redondos. Desde a oficialização da saída já se passaram 29 meses. O balanço divulgado no início do ano passado indicava o pagamento de R$2,4 milhões até dezembro de 2022. O São Paulo, porém, diz que já pagou valores correspondentes à metade da dívida. O acordo segue até o final de 2025. Daniel Alves assinou o contrato em agosto de 2019 com um salário de R$1,5 milhão. A ideia da gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, era arrumar parceiros e fazer um grande marketing em torno dele para conseguir arcar com as cifras do jogador, que saiu de graça do PSG. No entanto, a expectativa nunca se confirmou, e o São Paulo se viu mergulhado na dívida com o jogador. Em um primeiro momento até houve o pagamento em dia, mas a crise se agravou com a pandemia do coronavírus. Com um endividamento total de mais de R$600 milhões em 2021, o São Paulo viu seu débito com o jogador chegar a R$18 milhões. Sem pagamento, o sonho ruiu. E você, torcedor? O que acha de Dani Alves no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.